Nunca imaginei que uma simples faxina no carro do meu marido mudaria completamente o rumo da minha vida. A traição dói como uma facada no peito, mas a vingança pode ser tão doce quanto inesperada. Meu nome é Carla Vieira, tenho 35 anos e hoje vou compartilhar com vocês do canal Vingança do Dia a história de como transformei minha dor em uma armadilha perfeita. Éramos o que muitos chamavam de casal perfeito. Morávamos em um belo condomínio no Jardim Primavera, em São Paulo. Eu, gerente de uma agência bancária respeitada, ele, Augusto, um executivo bem-sucedido de uma construtora. 8 anos de casamento, uma casa bonita, viagens internacionais, jantares caros. Tudo parecia um conto de fadas moderno. Mas sabem como é, né? Quando tudo parece perfeito demais, geralmente tem algo podre escondido embaixo do tapete. Aquele domingo começou como qualquer outro. Acordei cedo, preparei um café reforçado, mas Augusto mal tocou na comida. Estava apressado, vestindo aquela roupa de futebol que eu raramente via suja de terra ou suada. Vou jogar com a turma da empresa, volto depois do almoço, disse ele me dando um beijo rápido na testa. Observei pela janela enquanto ele saía com o carro, um sedã preto que ele tanto se orgulhava. Algo no meu coração apertou. Era a 3ª vez naquele mês que o tal futebol com os amigos acontecia. Decidi aproveitar a manhã para fazer algumas tarefas domésticas que vinham se acumulando. Iracema, nossa empregada de confiança, não vinha aos domingos, então era minha chance de colocar a casa em ordem do meu jeito. Terminei de lavar a louça, organizei o armário da cozinha e, por fim, olhei pela janela para o carro de Augusto, que geralmente ficava imundo por dentro. Por que não? Pensei. Fazia tempo que não dava uma geral naquele carro. Peguei o aspirador de pó portátil, um balde com água e produtos de limpeza e desci até a garagem do condomínio. O cheiro de carro novo já não existia mais, substituído por um misto de perfume masculino e algo que não consegui identificar de imediato. Comecei pelo porta-luvas, organizando as dezenas de tickets de estacionamento e notas fiscais. Depois, passei para os bancos dianteiros, onde encontrei algumas moedas e recibos de restaurantes que não conhecia. Foi quando passei para o banco traseiro que meu mundo virou de cabeça para baixo. Ao passar a mão entre o assento e o encosto, senti algo estranho, um pacote pequeno. Puxei, sem imaginar o que seria, e lá estava, uma embalagem de preservativo usada, uma BTI, amarrada na ponta. Meu estômago embrulhou instantaneamente. Ficamos tentando engravidar por 2 anos e desistimos quando os médicos disseram que Augusto tinha baixa contagem de espermatozoides. Não usávamos camisinha há anos. Aquilo não era nosso. O mundo pareceu girar ao meu redor. Me apoiei no carro para não cair. As lágrimas vieram sem controle. Um misto de raiva, tristeza e humilhação. Quantas vezes ele havia feito isso? Há quanto tempo estava sendo traída? E pior, no nosso próprio carro, como se eu não merecesse nem mesmo o respeito de um quarto de hotel. Sentei ali mesmo, no chão frio da garagem, segurando aquela prova da minha desgraça, sentindo o coração apertar tanto que achei que fosse morrer. Mas algo estranho aconteceu depois de alguns minutos. As lágrimas secaram. A dor continuava lá, mas agora era acompanhada por algo mais frio, mais calculista. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia terrível, vingativa, que faria Augusto pagar pelo resto da vida. Subi rapidamente ao apartamento, ainda com a camisinha na mão, envolta em um lenço de papel. Fui direto para minha caixa de costura e peguei a menor agulha que tinha. Voltei para a garagem, me tranquei dentro do carro e, com a precisão de um cirurgião, comecei a furar aquele preservativo. 1, 2, 3, 10 pequenos furos, quase invisíveis a olho nu. Não estava pensando claramente. Só queria que ele sentisse na pele a consequência da traição. Depois de furar completamente o preservativo, coloquei-o exatamente no mesmo lugar onde havia encontrado. Limpei o resto do carro como se nada tivesse acontecido. Aspirei os tapetes, limpei o painel, até dei polimento nos vidros. Quando terminei, o carro estava impecável, guardando apenas aquele segredo entre o banco e o encosto. Voltei para casa e tomei um longo banho.
tentando lavar a sensação de sujeira que tomava conta de mim. Não era só a traição que me consumia, mas também o que eu acabara de fazer. Parte de mim queria confrontá-lo imediatamente quando chegasse, jogar na cara dele as provas, exigir explicações. Mas outra parte, uma parte que eu nem sabia que existia dentro de mim, queria ver até onde isso iria. Queria que ele sofresse as consequências dos seus atos da pior forma possível. Quando Augusto chegou, horas depois, com o cabelo molhado de um suposto banho pós-futebol, agi normalmente. Servi o almoço que havia preparado. Perguntei sobre o jogo, sorri nos momentos certos. Ele não notou nada diferente. Como poderia? Eu sempre fui a esposa perfeita, compreensiva, que nunca questionava suas saídas ou horários. Mal sabia ele que por trás daquele sorriso havia um plano em andamento. Os dias seguintes foram um exercício de atuação. Continuei sendo a mesma Carla de sempre, carinhosa, atenciosa, a esposa que todos invejavam. Observava cada movimento dele, cada mensagem no celular que ele escondia, cada ligação suspeita. Notei como ele sempre saía mais cedo às quartas-feiras, dizendo que tinha reuniões matinais, como voltava tarde às sextas, alegando happy hour com colegas. Comecei a montar o quebra-cabeça na minha cabeça, mas nada me preparou para a verdade. Nada me preparou para descobrir que a pessoa com quem ele me traía estava mais próxima do que eu poderia imaginar. E enquanto eu aguardava pacientemente os resultados da minha vingança, sem saber exatamente como ou quando ela aconteceria, a vida continuava seu curso normal para todos ao meu redor. Nossa rotina seguiu sem grandes alterações nas semanas seguintes. Augusto parecia cada vez mais distraído, frequentemente checando o celular e saindo para atender ligações em particular. Eu fingindo não notar nada. Iracema continuava vindo limpar nossa casa 3 vezes por semana, sempre educada, sempre profissional. Eu nunca suspeitei dela, afinal ela tinha 45 anos, era mãe de um rapaz de 22 e trabalhava para nós há mais de 5 anos. Como poderia imaginar que o destino estava preparando uma reviravolta tão cruel? Foi aproximadamente 3 meses depois do incidente do carro que comecei a notar mudanças sutis em Iracema. Ela parecia mais cansada, frequentemente apoiando a mão nas costas como se sentisse dor. Algumas vezes a flagrei correndo para o banheiro com a mão na boca. Achei que poderia ser algum problema de saúde. Até cheguei a perguntar se estava tudo bem. Ela sempre respondia com um sorriso forçado que era apenas uma indisposição passageira. Tudo começou num domingo comum. Augusto, meu marido de 8 anos, saiu cedo dizendo que ia jogar futebol com os amigos. Aquela era uma desculpa que eu já conhecia bem, o tal futebol, que nunca o deixava suado ou cansado. Mas naquele dia específico, algo me dizia que era hora de investigar mais a fundo. Depois que ele saiu com o carro, fiquei alguns minutos apenas observando pela janela do nosso apartamento no condomínio Bosque das Palmeiras. O céu de São Paulo estava particularmente azul, sem a poluição habitual dos dias de semana. Irônico como dias bonitos podem marcar as piores descobertas da nossa vida. Decidi que aproveitaria a ausência dele para fazer uma limpeza completa no carro. Não era algo que eu costumava fazer. Normalmente Augusto levava o veículo para lavar em um posto perto do trabalho. Mas algo me impulsionava. Talvez intuição feminina, talvez apenas curiosidade. Desci até a garagem com produtos de limpeza, aspirador portátil e um pano de microfibra. O sedã preto brilhava sob as luzes frias da garagem subterrânea, como se escondesse segredos nas suas superfícies polidas. Comecei pelo porta-malas, organizando as ferramentas espalhadas e o kit de emergência. Nada suspeito ali. Passei para o interior. O cheiro do perfume dele misturado a algo que não consegui identificar imediatamente me incomodou. Abri todas as portas para ventilar, enquanto limpava o painel, organizava o porta-luvas e passava o aspirador nos tapetes. Foi quando cheguei nos bancos traseiros que meu coração acelerou. Ao passar a mão entre o assento e o encosto do banco traseiro, algo estranho tocou meus dedos. Não era uma moeda ou um papel como eu esperava. Era um pacote pequeno, de textura característica, que qualquer mulher reconheceria. Puxei com cuidado e lá estava, uma camisinha usada ou amarrada na ponta, discretamente escondida.
Por um momento fiquei paralisada. Não conseguia respirar, não conseguia me mover. Aquele pequeno objeto representava a destruição completa da confiança que eu tinha no meu casamento. Augusto e eu não usávamos preservativos há anos, desde que decidimos tentar ter um filho, tentativa que abandonamos quando descobrimos sua baixa fertilidade. Então, para quem era aquilo? As lágrimas vieram sem controle. Sentei no banco do motorista segurando aquela prova da traição como se fosse uma bomba prestes a explodir. A dor era física, um aperto no peito tão intenso que pensei que poderia morrer ali mesmo. Quantas vezes? Com quem? Há quanto tempo ele me fazia de idiota? Me permiti chorar por exatos 10 minutos. Cronometrei no relógio. 10 minutos para a dor, para a vítima em mim. Depois disso, algo mudou. As lágrimas secaram como se alguém tivesse fechado uma torneira. Uma frieza que eu nunca havia sentido antes tomou conta de mim, clareando meus pensamentos. Ele vai pagar por isso. Pensei, olhando para o preservativo em minha mão. Foi quando a ideia surgiu. Não seria uma confrontação comum, com gritos e acusações que ele poderia negar. Seria algo mais permanente. Subi rapidamente ao nosso apartamento, ainda com a camisinha envolta em um lenço de papel. Meu coração batia forte, mas não era mais de tristeza, era de determinação. Fui direto para meu kit de costura e peguei a agulha mais fina que tinha, daquelas usadas para trabalhos delicados. De volta à garagem, me tranquei dentro do carro. Com a precisão de uma cirurgiã, comecei a furar aquele preservativo. 1 furo, 2, 3. Perdi a conta depois do 10º. Eram perfurações minúsculas, quase imperceptíveis a olho nu. Minha mão não tremia. Minha mente estava clara como nunca. A mesma camisinha que ele usou para me trair será sua ruína, pensei, enquanto devolvia o preservativo exatamente ao mesmo lugar onde o havia encontrado. Organizei tudo perfeitamente, deixando o carro impecável. Ninguém jamais suspeitaria que aquele sedã guardava o instrumento da minha vingança. Voltei para casa e tomei um banho demorado, tentando lavar não apenas o suor, mas também a sensação de sujeira que a traição deixa em nós. Enquanto a água quente caía sobre meu corpo, comecei a planejar os próximos passos. Não confrontaria Augusto imediatamente. Queria ver até onde isso iria. Queria que ele sentisse as consequências dos seus atos da forma mais devastadora possível. Quando ele chegou, algumas horas depois, encontrou a mesma Carla de sempre, sorridente, perguntando sobre o jogo, servindo o almoço que havia preparado. Por dentro eu estava diferente, morta e renascida no mesmo dia. A Carla ingênua e confiante tinha ficado para trás, na garagem do condomínio. A mulher que agora servia feijão com arroz ao marido traidor era uma atriz, interpretando um papel, enquanto aguardava o momento certo para o grande finale. Os dias seguintes foram um teste para minhas habilidades de atuação. Continuei sendo a esposa exemplar que todos conheciam. Saía cedo para trabalhar na agência bancária, voltava no horário habitual, preparava jantares elaborados, assistia aos programas de TV que Augusto gostava. Mas agora, observava cada detalhe. Notei como ele sempre colocava o celular virado para baixo quando estava ao meu lado. Como inventava reuniões de última hora às quartas-feiras pela manhã e happy hours nas sextas à noite. Como chegava em casa com um cheiro de perfume diferente, que tentava disfarçar com um banho rápido antes de me encontrar. Em algumas noites, enquanto ele dormia, cheguei a pegar seu celular para investigar. Mas Augusto era cuidadoso. Nenhuma mensagem suspeita, nenhuma ligação estranha registrada. Ele provavelmente apagava tudo ou usava algum aplicativo secreto. Isso só aumentou minha determinação. Se ele era esperto o suficiente para esconder os rastros digitais, eu seria mais esperta ainda com minha armadilha silenciosa. Depois de 2 semanas, comecei a notar uma mudança no comportamento dele. Parecia mais nervoso, checava o celular com mais frequência. As reuniões e happy hours ficaram mais frequentes. Algo estava acontecendo e eu suspeitava que meu plano já estava em andamento. Alguém, em algum lugar, poderia estar ligando para ele com notícias que ele não queria ouvir. Foi nesse período que comecei a prestar mais atenção em Iracema, nossa empregada doméstica. Ela trabalhava para nós 3 vezes por semana, sempre discreta e eficiente.
uma mulher de 45 anos, mãe solteira, que conhecíamos há mais de 5 anos. Confiava nela completamente, a ponto de deixar as chaves de casa com ela quando viajávamos. No início, não notei nada de diferente. Iracema continuava sendo a profissional de sempre, chegando pontualmente às 8h, fazendo seu trabalho meticulosamente e saindo às 17h. Mas por volta da 3ª semana após o incidente do carro, percebi algo estranho. Ela parecia cansada, com olheiras profundas e uma palidez que não era comum em sua pele morena. "Está tudo bem, Iracema?" perguntei certa manhã, enquanto ela limpava a cozinha com menos energia que o habitual. "Sim, dona Carla. Só não dormi bem esta noite. Meu filho Jonas está com problemas na faculdade. Estou preocupada." Ela respondeu sem me olhar nos olhos. Aceitei a explicação, mas continuei observando. Nos dias seguintes, a flagrei várias vezes correndo para o banheiro com a mão na boca, como se estivesse com náuseas. Começou a usar roupas mais largas, casacos mesmo quando o dia estava quente. Evitava comer certos alimentos durante o almoço, principalmente os com cheiro forte, como o café que ela tanto gostava. Numa quarta-feira, Augusto saiu mais cedo que o normal para uma das suas reuniões matinais. Notei que Iracema chegou particularmente abatida nesse dia. Por volta das 10, ela pediu permissão para sair mais cedo, alegando que precisava ir ao médico. "Algum problema sério?" perguntei, genuinamente preocupada. "Não, dona Carla. Só um check-up de rotina", ela respondeu, novamente evitando meu olhar. Quando ela saiu, fui até o quarto de serviço onde ela guardava sua bolsa e pertences. Normalmente, jamais invadiria a privacidade de alguém assim, mas meus instintos gritavam que havia algo errado. Na pequena lixeira ao lado da cama de descanso, encontrei um papel amassado. Era uma requisição de exame de sangue do Hospital Santa Catarina. O exame solicitado, beta-HCG, o teste de gravidez. Meu coração disparou. Será possível? Iracema, aos 45 anos? Com quem? Ela nunca mencionou estar em um relacionamento. Na verdade, sempre dizia que depois da separação difícil do pai de Jonas, preferia se dedicar apenas ao filho e ao trabalho. Naquele momento, ainda não fiz a conexão. Era absurdo demais para sequer considerar. Augusto e Iracema? Não, impossível. Ele, um executivo de construtora, formado nas melhores universidades, traindo a esposa com a empregada doméstica. Parecia clichê demais, até mesmo para um homem infiel. Mas as peças começaram a se encaixar nos dias seguintes. As quartas-feiras, quando Augusto saía mais cedo, coincidiam com os dias que Iracema vinha trabalhar. Às sextas à noite, quando ele chegava tarde, eram os dias em que ela ficava até mais tarde para adiantar o serviço do fim de semana. Decidi testar minha teoria. Na semana seguinte, inventei uma consulta médica na quarta-feira de manhã. Disse a Augusto que sairia antes dele e a Iracema que chegaria mais tarde. Mas, na verdade, estacionei meu carro a algumas quadras de distância e voltei a pé, entrando silenciosamente pela porta dos fundos. O que ouvi ao me aproximar do nosso quarto confirmou minhas piores suspeitas. As vozes, os sons, inconfundíveis. Meu marido e nossa empregada na nossa cama. Quis entrar, confrontá-los, gritar, fazer um escândalo, mas algo me deteve. Meu plano original estava em curso, e se eu o interrompesse agora, Augusto escaparia das verdadeiras consequências. Saí tão silenciosamente quanto entrei. Dirigi até o shopping mais próximo e passei horas vagando entre as lojas, tentando processar o que havia descoberto. A traição era ainda pior do que eu imaginava. Não era uma aventura qualquer com uma desconhecida. Era com alguém que convivia conosco, que conhecia nossa intimidade, que eu tratava com respeito e consideração. Naquela noite, quando Augusto chegou em casa, sorri como se nada tivesse acontecido. Conversamos sobre nosso dia, assistimos a um filme e até fizemos amor. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Cada toque dele me dava nojo, cada beijo me fazia querer vomitar. Mas eu era uma mulher em missão e nada me impediria de ver minha vingança concluída. As semanas se transformaram em meses. 3 meses completos desde o dia em que encontrei e furei a camisinha. Iracema não conseguia mais esconder as mudanças em seu corpo. Seu rosto estava mais cheio,
sua cintura mais larga, mesmo com as roupas folgadas. As náuseas pareciam ter diminuído, mas agora ela frequentemente apoiava a mão nas costas, como se sentisse dor. Augusto também estava diferente, mais tenso, mais distante. Às vezes o pegava olhando para Iracema com uma expressão de pânico quando achava que eu não estava vendo. Outras vezes, o flagrava em ligações sussurradas no banheiro com a porta trancada. Foi numa sexta-feira à noite que tudo explodiu. Estávamos tendo um jantar em casa com alguns amigos e colegas de trabalho. Vanessa, minha melhor amiga, meu irmão Josias e sua esposa, Cláudio, colega de Augusto, e sua esposa, e nossa vizinha Tânia, que nunca recusava um convite para jantar fora. Iracema havia preparado tudo durante o dia e já tinha ido embora. O jantar corria bem, com conversas leves sobre trabalho, política e o novo restaurante que havia aberto no shopping Morumbi. Foi quando a campainha tocou. Augusto congelou. Seu rosto empalideceu de uma forma que nunca havia visto antes. "Está esperando mais alguém?" Perguntei inocentemente. Não. Ele gaguejou, levantando-se rapidamente. "Deve ser algum engano. Eu atendo." Mas eu fui mais rápida. Abri a porta e lá estava Iracema, com o rosto marcado por lágrimas, a barriga de 3 meses de gravidez, agora evidente sob o vestido simples que usava. "Dona Carla", ela disse, a voz embargada pelo choro. "Me desculpe vir assim, mas preciso falar com seu Augusto." "É urgente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os convidados pararam de falar, os talheres congelados no ar. Augusto parecia que ia desmaiar a qualquer momento. "Claro, Iracema", respondi com a calma de quem já esperava por esse momento. "Entre, por favor. Tenho certeza que o que você tem para falar com meu marido interessa a todos nós." Vanessa, minha melhor amiga, imediatamente se levantou e trouxe um copo d'água. Sempre atenciosa, ela percebeu que algo grave estava acontecendo, mas não fazia ideia da bomba que estava prestes a explodir. "O que houve?" perguntei a Iracema, fingindo preocupação. Por dentro sentia uma mistura de emoções: raiva, satisfação, ansiedade. Meu plano estava finalmente chegando ao clímax. "Dona Carla", ela começou, a voz tremendo. Eu não sei como dizer isso." "Iracema", Augusto interrompeu, aproximando-se com passos vacilantes. "Podemos conversar em particular? Este não é o momento adequado." "Acho que não há momento mais adequado", respondi, mantendo a voz calma. "Se há algo que envolve você e nossa funcionária, como sua esposa, tenho o direito de saber, não é mesmo?" O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Nossos convidados começaram a se entreolhar, percebendo que estavam no meio de uma crise familiar. Josias, meu irmão, sempre o mais sensato, sugeriu: "Talvez devêssemos ir embora e deixar vocês conversarem." "Não", respondi firmemente. "Por favor, fiquem. Vocês são praticamente da família. E, pelo visto, temos novidades para compartilhar." Tânia, a vizinha fofoqueira, ajeitou-se na cadeira com um brilho de curiosidade nos olhos que não conseguia disfarçar. Ela sempre suspeitou que havia algo errado em meu casamento perfeito e agora seria a primeira a testemunhar sua implosão. Iracema respirou fundo, pousou as mãos sobre a barriga já visível e finalmente falou: "Estou grávida, Dona Carla, e o pai é o seu Augusto." A confissão caiu como uma bomba. Vanessa deixou escapar um suspiro audível. Josias praguejou baixinho. Cláudio, colega de trabalho de Augusto, baixou os olhos e percebi imediatamente que ele sabia. Provavelmente sempre soube. "Augusto?" perguntei, olhando diretamente nos olhos do meu marido. "Você tem algo a dizer?" Ele estava desmoronando. O homem confiante, arrogante, que sempre tinha uma desculpa na ponta da língua, agora parecia um menino pego roubando doces. "Carla, eu posso explicar. Foi um erro, um deslize. Nunca significou nada. Você disse que me amava." Iracema interrompeu, levantando-se com dificuldade. "Disse que ia deixá-la, que iríamos ficar juntos quando o bebê nascesse. Aquilo foi inesperado até para mim." "Então não era apenas um caso físico? Havia promessas, planos?" Augusto estava acuado, olhando de mim para Iracema, como um animal encurralado buscando uma saída. "Eu não entendo, né?" falei, mantendo minha atuação de esposa chocada. "Como isso aconteceu? Vocês
Foi há alguns meses, Iracema continuou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Começou numa quarta-feira, quando você tinha saído para visitar sua mãe. Ele disse que seu casamento estava acabado, que vocês só estavam juntos por aparência. Cada palavra era uma facada, mesmo eu já sabendo da traição. Uma coisa era suspeitar, outra completamente diferente era ouvir os detalhes sórdidos na frente dos nossos amigos e familiares. E o mais estranho, Iracema continuou, agora olhando para Augusto com raiva, é que ele sempre usou proteção. Sempre. Não entendo como isso aconteceu. Nesse momento, não consegui evitar um pequeno sorriso. Ali estava a confirmação do que eu já sabia. Meu plano tinha funcionado perfeitamente. Bem, acidentes acontecem. Comentei casualmente, tomando um gole do meu vinho. A sala inteira me olhou com espanto. Minha reação não era a esperada de uma esposa que acabava de descobrir a traição do marido. Carla, você está bem? Vanessa perguntou, colocando a mão sobre meu ombro. Estou perfeitamente bem, respondi. Na verdade, eu já sabia. Foi a vez de Augusto ficar chocado. Como assim você sabia? Desde quando? Era o momento que eu havia esperado por 3 longos meses. O momento de revelar minha vingança meticulosamente planejada. Lembra daquele domingo há uns 3 meses, quando você saiu para jogar futebol com os amigos? Eu decidi limpar seu carro naquele dia. A compreensão começou a surgir no rosto dele, seguida por um pânico absoluto. Encontrei uma camisinha usada entre o banco traseiro e o encosto. Foi difícil, sabe? Descobrir que meu marido, com quem estou há 8 anos, me traía. E não apenas me traía, mas fazia isso no nosso próprio carro, sem o mínimo de respeito. A sala estava em completo silêncio, todos os olhos fixos em mim, esperando o que viria a seguir. Então, eu tive uma ideia. Continuei, levantando-me e caminhando lentamente pela sala. Em vez de confrontá-lo imediatamente, peguei uma agulha da minha caixa de costura. Sabe o que fiz com ela? Augusto empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Furei aquela camisinha, várias vezes, pequenos furos quase imperceptíveis, e depois a coloquei exatamente onde estava. Iracema levou as mãos à boca, finalmente compreendendo. Tânia deixou escapar um "meu Deus" audível. Josias balançou a cabeça entre a reprovação e a admiração pela minha audácia. Você fez isso de propósito? Augusto finalmente conseguiu articular, a voz quase sumindo. Sim, respondi simplesmente. Não sabia quem era a mulher na época. Imaginei alguma desconhecida, talvez uma colega de trabalho. Nunca pensei que fosse Iracema, a mulher que trabalha na nossa casa há 5 anos, que conhece nossa intimidade, que eu tratava quase como parte da família. Iracema começou a chorar mais forte, escondendo o rosto nas mãos. Mas o plano funcionou perfeitamente, não é? Continuei. A camisinha furada, a gravidez inesperada, tudo conforme planejado. Você é louca! Augusto explodiu, finalmente saindo do estado de choque. Você não tinha o direito. E você tinha o direito de me trair? Na nossa casa, no nosso carro, rebati, mantendo a calma. Agora você vai ter que lidar com as consequências dos seus atos. O caos se instalou na sala. Iracema chorava descontroladamente. Augusto gritava acusações. Nossos convidados tentavam acalmar os ânimos. Vanessa veio até mim preocupada. Carla, o que você fez? Isso é justiça, completei. Isso é justiça. Nos dias que se seguiram, a tempestade só aumentou. Augusto pegou algumas roupas e foi para um hotel, dizendo que precisava de espaço para pensar. Iracema não voltou a trabalhar em nossa casa, obviamente. Liguei para ela no dia seguinte, não para brigar, mas para conversar. Iracema, falei quando ela atendeu, a voz ainda embargada pelo choro. Quero que saiba que não a culpo completamente. Augusto é um manipulador, sei bem disso. Dona Carla, me desculpe. Nunca quis machucar a senhora. Ele disse tantas coisas, prometeu tanto. Eu sei, respondi. Homens como ele sempre prometem o mundo quando querem algo. A diferença é que agora ele terá que cumprir pelo menos algumas dessas promessas. E foi exatamente o que aconteceu. A história da gravidez de Iracema se espalhou rapidamente. Primeiro entre os funcionários do condomínio, depois entre os colegas de trabalho de Augusto. Sua reputação, que ele tanto prezava,
Estava completamente arruinada. Uma semana depois do jantar desastroso, recebi uma ligação da secretária de Augusto. Aparentemente, ele havia sido chamado para uma reunião com a diretoria da construtora. O filho do dono era amigo do marido de Tânia, e a história chegou até eles. A empresa, com sua imagem tradicional e familiar, não poderia manter um executivo envolvido em um escândalo dessa magnitude. Augusto foi demitido por conduta incompatível com os valores da empresa. Quando ele voltou para casa naquela noite, estava destruído. Pela primeira vez desde que o conheci, vi Augusto Vieira verdadeiramente derrotado. Eles me demitiram, ele disse, desabando no sofá. 15 anos de carreira jogados fora por causa disso. Por causa das suas escolhas, corrigi. Ninguém o obrigou a trair sua esposa com a empregada doméstica. O que vou fazer agora? Ele perguntou mais para si mesmo do que para mim. Quem vai me contratar depois desse escândalo? Como vou sustentar um filho? A realidade finalmente o atingia. Não era apenas a traição, não era apenas a gravidez. Era toda uma vida que ele havia construído desmoronando à sua frente. Você vai ter que descobrir isso sozinho, respondi levantando-me. Porque não vou estar aqui para ajudar. Seu olhar de pânico quase me fez sentir pena. Quase. O que você quer dizer? Quero o divórcio, Augusto. Já conversei com Josias. Os papéis estarão prontos na próxima semana. Carla, você não pode fazer isso. Não agora. Foi um erro, eu admito. Mas precisamos superar isso juntos. Não há juntos mais, respondi firmemente. Você destruiu isso quando decidiu levar outra mulher para a nossa cama. Nos dias seguintes, Augusto tentou de tudo para me convencer a desistir do divórcio. Flores, presentes, promessas de terapia de casal. Mas minha decisão estava tomada. A vingança não seria completa se eu simplesmente o perdoasse. Enquanto isso, Iracema enfrentava seus próprios problemas. Sua gravidez de alto risco aos 45 anos exigia cuidados especiais. Sem emprego e com um filho na faculdade para sustentar, sua situação era desesperadora. Parte de mim sentia culpa por tê-la envolvido em minha vingança, mas outra parte lembrava que ela havia escolhido se envolver com um homem casado. 2 semanas após a demissão de Augusto, recebi uma ligação inesperada. Era Iracema, pedindo para me encontrar no shopping Morumbi. Hesitei inicialmente, mas a curiosidade falou mais alto. Nos encontramos na praça de alimentação, um local neutro e público. Ela estava visivelmente mais magra, apesar da gravidez em andamento. As olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. Obrigada por vir, dona Carla. Ela começou nervosa. Pode me chamar só de Carla agora, Iracema? Não sou mais sua patroa. Ela assentiu, ajeitando-se desconfortavelmente na cadeira. Eu queria pedir desculpas novamente. O que fiz foi imperdoável. Trair sua confiança depois de tantos anos. Como começou? Perguntei, a curiosidade superando o ressentimento. Você e Augusto? Como aconteceu? Iracema suspirou profundamente antes de responder. Foi numa quarta-feira, como eu disse. A senhora tinha ido visitar sua mãe. Eu estava limpando o quarto principal quando ele chegou mais cedo do trabalho. Ele começou a conversar comigo, perguntar sobre minha vida, meu filho. Ninguém nunca se interessava por mim desse jeito. A manipulação clássica de Augusto. Ele sempre soube como fazer as pessoas se sentirem especiais quando queria algo delas. Uma coisa levou a outra, ela continuou. Ele disse que seu casamento era apenas de aparências, que vocês dormiam em quartos separados, que não se amavam mais. As mentiras de sempre. Quantas outras mulheres teriam ouvido essas mesmas palavras? No início, eu resisti. Juro que sim, mas ele insistiu tanto. Disse que me amava, que iríamos ficar juntos. Fui fraca, dona Carla, muito fraca. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Apesar de tudo, senti um lampejo de compaixão. Iracema também era uma vítima das mentiras de Augusto, ainda que tivesse feito suas próprias escolhas. E agora? Perguntei. O que vai fazer? É por isso que queria falar com você. Ela respondeu, enxugando as lágrimas. Augusto, ele me procurou ontem. Isso me surpreendeu. O que ele queria? Disse que não pode me ajudar financeiramente agora que perdeu o emprego, que mal consegue pagar o aluguel do apartamento onde está morando, que quando conseguir um novo trabalho, tentará me ajudar, mas que não promete nada.
típico de Augusto, sempre fugindo das responsabilidades. O que você vai fazer? Perguntei novamente. Não sei, ela respondeu honestamente. Estou sem emprego, com um filho na faculdade e outro a caminho. Talvez tenha que voltar para Minas, para a casa da minha mãe. Fiquei em silêncio por alguns momentos pensando. Minha vingança havia atingido Augusto, mas também havia destruído a vida de Iracema. Ela era culpada, sim, mas não merecia sofrer sozinha as consequências enquanto Augusto tentava escapar ileso. Vou ajudá-la, decidi subitamente. O quê? Ela perguntou incrédula. Não por você, mas por essa criança. Ela não pediu para nascer no meio dessa confusão. Vou ajudá-la com os custos médicos e um valor mensal até você conseguir se reestabelecer. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Por quê? Depois de tudo que fiz, porque ao contrário de Augusto, sei assumir responsabilidades pelas minhas ações. Furar aquela camisinha foi minha escolha. E agora preciso lidar com as consequências também. Saí daquele encontro com sentimentos conflitantes. Parte de mim ainda odiava Iracema pelo que ela havia feito. Outra parte reconhecia que minha vingança tinha ido longe demais, afetando mais pessoas do que eu inicialmente planejara. Nas semanas que se seguiram ao encontro com Iracema no shopping Morumbi, minha vida entrou em um estranho limbo. O processo de divórcio estava em andamento, com Josias cuidando de todos os detalhes legais. Augusto havia deixado de insistir em uma reconciliação e agora focava em tentar salvar o que restava de sua carreira e reputação. Cumpri minha promessa de ajudar Iracema. Paguei por um plano de saúde decente para ela, garantindo que teria um acompanhamento pré-natal adequado no Hospital Santa Catarina. Também providenciei um valor mensal que, embora não fosse uma fortuna, permitiria que ela se mantivesse sem precisar trabalhar durante a gravidez de risco. Minha decisão gerou opiniões divididas entre as pessoas próximas. Vanessa achava que eu estava sendo santa demais ao ajudar a mulher que havia destruído meu casamento. Minha mãe, Neuza, sempre crítica em relação a Augusto, dizia que eu deveria deixar os dois se afundarem sozinhos. Apenas Josias parecia entender minha motivação. Você sempre foi assim, Carla, ele me disse durante um almoço em seu escritório, enquanto revisávamos os detalhes do divórcio, sempre assumindo responsabilidades mesmo quando a culpa não é inteiramente sua. Não estou fazendo isso por bondade, respondi, remexendo a salada no meu prato sem muito apetite. É complicado. Parte de mim se sente responsável por essa criança. Porque você furou a camisinha, ele completou, sem julgamento na voz. Josias era o único que sabia toda a verdade desde o início. Como advogado e irmão, era meu confidente mais seguro. Exatamente. Não planejei uma gravidez quando fiz aquilo. Só queria que Augusto fosse pego na própria armadilha, que a mulher, quem quer que fosse, descobrisse a traição, criasse um escândalo. Nunca imaginei que seria Iracema, muito menos que ela engravidaria aos 45 anos. A vida tem um jeito irônico de funcionar, Josias comentou, tomando um gole de água. E Augusto, como está lidando com tudo isso? Dei de ombros. Pelo que soube, está morando num apartamento minúsculo no centro, vivendo de economias enquanto tenta conseguir um novo emprego. Aparentemente, o escândalo fechou muitas portas para ele no setor de construção. Uma parte mesquinha de mim sentia satisfação ao saber das dificuldades que Augusto enfrentava. Era exatamente o que eu queria quando planejei minha vingança. Vê-lo perder tudo o que valorizava. Status, dinheiro, conforto. Mas outra parte, mais racional, sabia que essa satisfação era vazia e não preenchia o buraco que a traição havia deixado em mim. Foi no início do 4º mês, após a descoberta da gravidez, que recebi uma ligação inesperada. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava em casa sozinha, assistindo a um filme qualquer na Netflix, sem realmente prestar atenção. O apartamento do condomínio, antes cheio de vida e risos, agora parecia grande demais para uma pessoa só. Alô? Atendi sem verificar o número. Carla, é o Jonas, filho da Iracema. Meu coração acelerou. Jonas tinha 22 anos e estudava engenharia civil, e eu o conhecia apenas de vista. Nas poucas vezes que nos encontramos, ele sempre foi educado, mas distante, compreensível, considerando a relação patroa e empregada que eu tinha com sua mãe.
Oi, Jonas? Aconteceu alguma coisa com sua mãe? Houve uma pausa tensa do outro lado da linha. Sim, ela está no hospital, teve um sangramento e os médicos estão preocupados. Ela pediu para te avisar. Meu estômago afundou. Apesar de tudo o que havia acontecido, não desejava mal a Iracema ou ao bebê. Na verdade, nos últimos meses, aquela criança inocente havia se tornado uma preocupação constante para mim. Em qual hospital ela está? Vou para aí agora. Hospital Santa Catarina. Estamos na emergência obstétrica. Desliguei o telefone e me vesti rapidamente. No caminho para o hospital, minha mente corria com pensamentos contraditórios. Por que Iracema pediu para me avisar? Será que Augusto sabia? Ele estaria lá? Como eu reagiria ao vê-lo depois de quase 2 meses sem contato? O Hospital Santa Catarina estava relativamente tranquilo naquela noite. Encontrei Jonas na sala de espera da emergência obstétrica, o rosto jovem marcado pela preocupação. Ele se levantou assim que me viu. Obrigado por vir, ele disse, apertando minha mão formalmente. Minha mãe está sendo atendida agora. Os médicos disseram que o sangramento parou, mas querem mantê-la em observação. O que aconteceu exatamente? Perguntei, sentando-me ao lado dele. Jonas passou a mão pelos cabelos curtos, um gesto que me lembrou estranhamente Augusto quando estava nervoso. Ela estava em casa, preparando o jantar, quando começou a sentir dores fortes. Depois veio o sangramento. Chamei uma ambulância imediatamente. Assenti, tentando manter a calma. E o pai? Perguntei, incapaz de pronunciar o nome de Augusto. O rosto de Jonas endureceu. Não sei onde ele está. Tentei ligar, mas ele não atende. Provavelmente está ocupado demais para se preocupar. A amargura em sua voz era palpável. Imaginei como devia ser para ele, um jovem adulto, descobrir que sua mãe estava grávida do patrão dela, um homem casado. Eu sinto muito por tudo isso, Jonas. Falei sinceramente. Sei que deve ser difícil para você também. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Por que você está aqui? Depois do que minha mãe fez, eu não esperava que você se importasse. Era uma pergunta justa. Por que eu me importava? Por que estava ali, no hospital, preocupada com a mulher que havia dormido com meu marido na minha própria casa? É complicado, respondi após um momento. Mas no final das contas, há uma criança inocente envolvida nisso tudo. E sua mãe, bem, ela não é a única culpada nessa história. Antes que pudéssemos continuar a conversa, uma enfermeira apareceu na porta. Família de Iracema Souza? Jonas e eu nos levantamos ao mesmo tempo. A enfermeira olhou para mim com curiosidade, mas não fez perguntas. Ela está estável agora. O sangramento parou completamente e o bebê parece bem, mas a doutora quer mantê-la internada até amanhã para observação. Vocês podem vê-la por alguns minutos. Seguimos a enfermeira pelo corredor silencioso. Iracema estava em um quarto semi-privado, ligada a um monitor fetal que emitia um bip constante e reconfortante. Seu rosto estava pálido contra os lençóis brancos, mas seus olhos se iluminaram ligeiramente quando nos viu. Jonas, Dona Carla, vocês vieram. Jonas correu para o lado da mãe, segurando sua mão com cuidado. Eu fiquei mais atrás, sentindo-me subitamente uma intrusa naquele momento familiar. Como você está se sentindo? Perguntei, aproximando-me timidamente da cama. Melhor agora, ela respondeu com um sorriso fraco. Os médicos disseram que foi um susto, mas que o bebê está bem. Graças a Deus. Houve um momento de silêncio constrangedor. Jonas olhava de mim para sua mãe, claramente tentando entender a dinâmica estranha entre nós. Você conseguiu falar com ele? Iracema perguntou finalmente, evitando dizer o nome de Augusto na frente do filho. Balancei a cabeça. Não tentei. Jonas disse que ligou, mas ele não atendeu. A decepção no rosto dela era evidente, mas não surpresa. Parecia que Iracema já estava se acostumando com a ausência de Augusto em momentos críticos. Típico, ela murmurou, mais para si mesma do que para nós. Naquele momento, entendi que Iracema também havia sido enganada. Não apenas sobre o estado do meu casamento, mas sobre quem Augusto realmente era. Ela estava descobrindo da maneira mais difícil que as promessas dele não valiam nada, que ele fugia das responsabilidades quando as coisas ficavam complicadas. Nossa visita foi breve, conforme as instruções da enfermeira. Quando estávamos saindo,
Iracema segurou minha mão, me surpreendendo. Obrigada por vir, Carla. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas significa muito. Apertei sua mão levemente antes de soltá-la. Descanse. Vamos conversar quando você estiver melhor. No corredor, Jonas me parou antes que eu pudesse ir embora. Eu não entendo você, ele disse francamente. No seu lugar, eu odiaria minha mãe. Suspirei, sentindo o peso de toda a situação sobre meus ombros. Odiar consome muita energia, Jonas. E no final não muda nada. Então é perdão? É isso? Não sei se é perdão, respondi honestamente. Ainda estou tentando entender meus próprios sentimentos nessa história. Mas sei que sua mãe não é a vilã que eu inicialmente pensei que fosse. Jonas assentiu lentamente, processando minhas palavras. Ele não apareceu nenhuma vez desde que soube do sangramento anterior, há 2 semanas. Ele revelou, a voz carregada de raiva contida. Sempre tem uma desculpa. Entrevista de emprego, reunião com advogado, problemas com o carro. Minha mãe continua esperando por ele, acreditando que ele vai mudar, que vai assumir a responsabilidade. Aquilo não me surpreendeu. Era exatamente o comportamento que eu esperaria de Augusto quando confrontado com uma situação difícil. Sua mãe vai precisar ser forte, comentei. E você também. Nós sempre fomos, ele respondeu com uma dignidade que me impressionou. Desde que meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos, sempre fomos só nós 2 contra o mundo. Vai continuar sendo assim. Saí do hospital com pensamentos conflitantes. Por um lado, minha vingança havia funcionado. Augusto estava enfrentando as consequências de suas ações, perdendo seu emprego, sua reputação, seu conforto. Por outro lado, havia vítimas colaterais que eu não havia previsto. Iracema, Jonas e um bebê inocente que viria ao mundo em circunstâncias complicadas. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Liguei para Augusto, algo que não fazia desde que ele havia saído de casa. Para minha surpresa, ele atendeu no primeiro toque. Carla, o que aconteceu? Sua voz parecia genuinamente surpresa e um pouco esperançosa. Provavelmente achou que eu estava ligando para falar sobre uma reconciliação. Iracema está no hospital. Falei sem rodeios. Teve um sangramento ontem à noite. O bebê está bem, mas ela precisou ficar internada. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ah, eu não sabia. Meu celular estava sem bateria ontem. A desculpa esfarrapada fez meu sangue ferver, mas mantive a calma. Jonas tentou te ligar várias vezes e aparentemente esse não é o primeiro susto. Ela teve outro sangramento há 2 semanas. Olha, Carla, eu agradeço você me avisar, mas não sei o que quer que eu faça. Estou numa situação complicada agora sem emprego fixo. Lutando para me manter. É o seu filho. Interrompi, a voz firme. Ou filha, tanto faz. É sua responsabilidade, Augusto. Eu sei disso. Ele elevou a voz, defensivo. Mas o que posso fazer agora? Mal estou conseguindo pagar meu aluguel. Talvez devesse ter pensado nisso antes de trair sua esposa com a empregada doméstica. Respondi friamente. Ou antes de fazer promessas que não poderia cumprir. Ele suspirou pesadamente. Por que você se importa, Carla? Por que está envolvida nisso? Não deveria estar comemorando meu fracasso? Não era isso que você queria quando fez o que fez? A pergunta me pegou de surpresa. Por que eu me importava? Por que não estava simplesmente seguindo com minha vida, deixando Augusto e Iracema resolverem seus problemas sozinhos? Porque alguém precisa ser adulto nessa situação? Respondi após um momento. E pelo visto, esse alguém sou eu. Desliguei antes que ele pudesse responder. Não havia mais nada a ser dito. Nas semanas seguintes, minha vida entrou em uma rotina estranha. De dia trabalhava no banco, lidando com números, clientes e reuniões. À noite, muitas vezes me pegava verificando como Iracema estava, ligando para Jonas ou até mesmo visitando-os ocasionalmente. Augusto, pelo que soube, apareceu no hospital apenas uma vez, ficou por menos de meia hora e depois desapareceu novamente. O divórcio foi finalizado 3 meses após a descoberta da gravidez. Graças à habilidade de Josias e às evidências claras da infidelidade de Augusto, consegui ficar com a maior parte dos bens, incluindo o apartamento no condomínio Bosque das Palmeiras. Augusto não contestou muito. Estava mais preocupado em reconstruir sua vida profissional do que em brigar por bens materiais.
Foi nessa época que recebi uma proposta para assumir a gerência de uma agência bancária em Campinas, a cerca de 1 hora de São Paulo. A oportunidade era excelente, salário melhor, equipe maior, mais responsabilidades. Após algumas noites de reflexão, decidi aceitar. Era a chance perfeita para um novo começo, longe das memórias dolorosas e do drama constante. Antes de me mudar, fiz questão de visitar Iracema em sua casa na comunidade Vila Esperança. Era um lugar simples, mas limpo e bem cuidado. Ela estava com 6 meses de gravidez agora, a barriga bem visível sob o vestido florido. "Então você está indo embora", ela comentou enquanto me servia um café na pequena cozinha. "Sim, consegui uma transferência para Campinas. Começo o mês que vem." Ela assentiu, sentando-se com dificuldade à minha frente. "Vai ser bom para você. Um recomeço." "E você?" perguntei, genuinamente preocupada. "Como vão as coisas? E o bebê?" Iracema sorriu, passando a mão sobre a barriga num gesto protetor. "Estamos bem. Os médicos dizem que está tudo normal agora, que o pior já passou. É uma menina, sabia?" "Uma menina", repeti, sentindo uma emoção inesperada. "Já escolheu o nome?" "Estava pensando em Vitória." Ela respondeu, um brilho determinado nos olhos, porque apesar de tudo, ela é uma vitoriosa por estar chegando até aqui. Vitória. O nome escolhido por Iracema ecoou em minha mente durante toda a viagem de volta para casa. Era irônico como aquela criança, concebida por meio de uma vingança planejada, agora representava uma espécie de triunfo sobre as adversidades. Não pude deixar de me perguntar que papel eu teria na vida dessa menina. Seria apenas a ex-esposa traída, um fantasma do passado ou algo mais? Minha mudança para Campinas aconteceu 2 semanas depois. Vendi o apartamento no condomínio Bosque das Palmeiras. Não suportava mais viver cercada por memórias de traição. Com o dinheiro, comprei um lugar menor, mas aconchegante, em um bairro tranquilo, próximo ao meu novo local de trabalho. Era um recomeço completo. Nova cidade, nova casa, novo emprego, novas pessoas. As primeiras semanas em Campinas foram um turbilhão. Entre conhecer a equipe da agência bancária, adaptar-me aos novos procedimentos e explorar a cidade, mal tive tempo para pensar em tudo o que havia deixado para trás em São Paulo. Era exatamente disso que eu precisava. Manter-me ocupada, seguir em frente. Vanessa me visitou no primeiro mês, trazendo notícias de São Paulo que eu não havia pedido, mas secretamente queria saber. "Você não vai acreditar", ela disse enquanto tomávamos vinho na pequena varanda do meu novo apartamento. "Augusto está morando com Iracema agora." Quase engasguei com o vinho. "Como assim? Aparentemente ele não conseguiu se reerguer profissionalmente. Ninguém queria contratá-lo depois do escândalo. Acabou o dinheiro do apartamento onde estava e, sem ter para onde ir, foi morar com ela na comunidade Vila Esperança." A imagem mental era quase cômica. Augusto Vieira, ex-executivo da construtora, homem que sempre se orgulhou de seu status social, agora vivendo em uma casa simples, em uma comunidade de baixa renda. A vida tinha um senso de humor peculiar. "Como você soube disso?" perguntei, tentando processar a informação. "Tânia, quem mais?" Vanessa riu. Ela continua sendo a fonte de todas as fofocas. Aparentemente, viu Augusto no supermercado do bairro, parecendo completamente abatido. Ele contou que está fazendo bicos como consultor autônomo, mas nada fixo ainda. Uma parte de mim sentiu aquela satisfação mesquinha novamente. Era exatamente o que eu havia desejado quando furei a camisinha, vê-lo perder tudo. Mas outra parte, a que tinha amadurecido ao longo desses meses, questionava se aquela vingança realmente valia a pena. O que eu havia ganhado, além de momentos de satisfação efêmera? "E Iracema?" perguntei, genuinamente preocupada. "Como ela está lidando com isso?" Vanessa deu de ombros. Pelo que Tânia disse, ela parece estranhamente satisfeita, como se finalmente tivesse conseguido o que queria, mesmo que não da forma que esperava. Essa informação ficou comigo muito tempo depois que Vanessa foi embora. Iracema, satisfeita com Augusto vivendo em sua casa, depois de todas as promessas quebradas, da ausência nos momentos críticos, da rejeição inicial, havia algo nisso que não fazia sentido para mim. 2 meses se passaram antes que eu recebesse notícias diretas de São Paulo. Era uma terça-feira de manhã.
Eu estava no meio de uma reunião com gerentes regionais, quando meu celular vibrou insistentemente. Era Jonas. Dona Carla, sua voz estava tensa, urgente. Minha mãe entrou em trabalho de parto. É prematuro. Ela está de 8 meses apenas. Os médicos estão preocupados. Meu coração acelerou imediatamente. Estou indo para São Paulo agora. Não sei exatamente por que reagi assim, tão instintivamente. Talvez fosse o senso de responsabilidade que nunca me abandonou. Afinal, aquela gravidez só existia por causa da minha vingança. Ou talvez fosse algo mais profundo, um vínculo inesperado que havia se formado entre mim e aquela criança que nem sequer havia nascido ainda. Cancelei a reunião, expliquei vagamente que era uma emergência familiar e peguei a estrada para São Paulo. Durante todo o caminho, minha mente estava em turbilhão. E se algo desse errado? E se Iracema ou o bebê não sobrevivessem? Eu seria a responsável. A culpa seria minha. A vingança, que parecia tão doce meses atrás agora, tinha um gosto amargo de arrependimento. Cheguei ao Hospital Santa Catarina no final da tarde. Jonas estava na sala de espera, o rosto jovem marcado pelo cansaço e preocupação. Ao me ver, seus olhos se iluminaram ligeiramente com alívio. "Você veio mesmo", ele disse, levantando-se para me cumprimentar. "Claro que vim", respondi, abraçando-o brevemente. Era estranho como, apesar de todas as circunstâncias, eu havia desenvolvido um carinho quase maternal por aquele rapaz. "Como ela está?" "Ainda em trabalho de parto. Os médicos dizem que o bebê está em sofrimento fetal, mas estão fazendo o possível para um parto normal. Se não evoluir nas próximas horas, terão que fazer uma cesariana de emergência." Assenti, tentando manter a calma. "E Augusto?" Jonas fez uma expressão de desgosto. "Está lá dentro. Finalmente resolveu agir como um pai." Havia tanta amargura na voz dele que quase doía ouvir. Era compreensível. Em poucos meses, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Sua mãe engravidou do patrão, um homem casado que inicialmente a rejeitou. E agora, esse mesmo homem estava morando em sua casa, comendo sua comida, ocupando seu espaço. "Como tem sido a convivência?" perguntei cautelosamente, enquanto nos sentávamos novamente. Jonas passou a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. "Difícil. Ele não é uma má pessoa no fundo, só é fraco. Não sabe lidar com dificuldades. Quando as coisas ficam complicadas, ele se fecha, se afasta. Minha mãe sofre com isso, mas insiste que ele precisa de tempo para se adaptar à nova realidade." A descrição era precisamente o Augusto que eu conhecia. Encantador quando tudo ia bem, ausente quando os problemas surgiam. Como eu não havia percebido isso durante 8 anos de casamento? "E você? Como está lidando com tudo isso?" Ele deu um sorriso triste. "Sobrevivendo. Tranquei a faculdade por um semestre para trabalhar em período integral. Alguém precisa pagar as contas, já que ele mal consegue contribuir." Senti uma pontada de culpa. Esse jovem estava sacrificando seus sonhos, sua educação, por causa de uma situação que eu havia ajudado a criar. "Jonas, se você quiser voltar para a faculdade, eu posso..." "Não", ele me interrompeu firmemente. "Agradeço o que já fez pela minha mãe, mas não preciso de caridade. Vou voltar à faculdade quando puder fazê-lo por meus próprios meios." Respeitei sua decisão, admirando sua dignidade. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos, até que uma enfermeira apareceu na porta. "Família de Iracema Souza." Ambos nos levantamos imediatamente. A doutora Renata decidiu fazer uma cesariana de emergência. "O bebê está em sofrimento e não podemos arriscar. O senhor Augusto já foi informado e está aguardando no centro cirúrgico." Jonas empalideceu visivelmente. É grave." A enfermeira hesitou. "Toda cirurgia tem riscos, especialmente em uma gravidez de alto risco como a da sua mãe. Mas a doutora Renata é excelente e estamos fazendo tudo o que podemos." As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Jonas e eu permanecemos na sala de espera, praticamente em silêncio, cada um lidando com a ansiedade à sua maneira. Ele caminhava de um lado para o outro, checando o relógio a cada poucos minutos. Eu permanecia sentada, alternando entre orações silenciosas e reflexões
sobre como havia chegado até ali. Se alguém me dissesse, 1 ano atrás, que eu estaria em um hospital, aguardando ansiosamente o nascimento do filho do meu ex-marido com minha ex-empregada, eu teria rido da absurdidade da situação. No entanto, ali estava eu, sentindo-me estranhamente responsável por aquela criança, preocupada não apenas com ela, mas também com Iracema. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a porta se abriu. Era Augusto, vestido com trajes cirúrgicos, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Por um momento terrível, pensei que algo havia dado errado. Mas então, ele sorriu, um sorriso genuíno, emocionado, que eu não via há muito tempo. É uma menina, ele anunciou, a voz embargada. Pequena, mas forte. Está na UTI neonatal, mas os médicos estão otimistas. Jonas soltou um suspiro audível de alívio. E minha mãe? Está bem. Cansada, mas bem. Está na recuperação agora. Nossos olhares se encontraram então, pela primeira vez em meses. Havia tanto para ser dito, tanto que nunca seria dito. Por um momento vi no rosto de Augusto o homem por quem me apaixonei anos atrás. Vulnerável, sincero, humano. Carla, me ele disse, claramente surpreso em me ver ali. Você veio. Jonas me ligou, expliquei simplesmente. Achei que deveria estar aqui. Ele assentiu, parecendo entender algo que nem eu mesma compreendia completamente. Quer vê-la? A bebê, quero dizer. Eles deixam 2 visitantes por vez na UTI. A pergunta me pegou de surpresa. Eu não esperava que Augusto quisesse me incluir nesse momento tão íntimo. Sim, gostaria. Jonas fez um gesto para que eu fosse. Vá você primeiro. Vou ligar para minha avó e dar as notícias. Segui Augusto pelos corredores silenciosos do hospital. Uma estranha tensão entre nós. Não era raiva ou mágoa. Esses sentimentos já haviam se diluído com o tempo. Era algo mais complexo. Uma mistura de nostalgia, arrependimento e aceitação. Como você está? Ele perguntou enquanto caminhávamos. Ouvi que se mudou para Campinas. Estou bem. Recomeçando. E você? Ele deu um suspiro cansado. Sobrevivendo. Não é fácil reconstruir tudo do zero, especialmente com minha reputação manchada. Mas estou tentando. Chegamos à UTI neonatal, onde uma enfermeira nos instruiu a lavar as mãos meticulosamente e vestir aventais esterilizados. Através do vidro, pude ver várias incubadoras, pequenas vidas lutando para se firmar no mundo. É aquela. Augusto apontou para uma incubadora próxima à janela. Aproximei-me com o coração acelerado. E lá estava ela, minúscula, frágil, com tubos e sensores conectados ao seu pequeno corpo. Vitória, a consequência não intencional da minha vingança, mas também um milagre, uma nova vida, uma segunda chance. Ela é linda, murmurei emocionada. E era verdade. Apesar de sua prematuridade, apesar dos tubos e monitores, havia uma beleza indescritível naquela pequena criatura. Seus dedinhos minúsculos, seu peito subindo e descendo com cada respiração preciosa, a perfeição de seu rostinho sereno. Sim, ela é, Augusto concordou, colocando a mão na incubadora. Iracema quer chamá-la de Vitória. Eu concordei. É um belo nome, respondi. Apropriado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando aquela nova vida. Havia tanto a ser dito entre nós, tantas mágoas, tantos erros, tantos arrependimentos. Mas naquele momento, tudo isso parecia pequeno, insignificante diante do milagre da vida que testemunhávamos. Carla, Augusto quebrou o silêncio, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que nunca poderei consertar o que fiz, o que fizemos, mas quero que saiba que estou tentando ser uma pessoa melhor, por ela, por Vitória. Olhei para ele, realmente olhei, pela primeira vez em muito tempo. Vi o cansaço em seus olhos, as novas rugas em seu rosto, os cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas, mas também vi determinação, uma que não estava lá antes. Espero que consiga, respondi sinceramente. Ela merece um pai presente, um pai que não fuja quando as coisas ficarem difíceis. Ele assentiu, aceitando a crítica velada. Estou aprendendo, não é fácil. Perdi tudo, meu emprego, minha casa, minha reputação. Estou morando na casa de Iracema, fazendo bicos para ajudar nas despesas, sendo olhado com desprezo pelo filho dela. Mas estou lá,
Não fugi desta vez. Havia uma estranha dignidade em sua confissão, uma que me fez respeitá-lo um pouco mais. Talvez a queda tenha sido exatamente o que Augusto precisava para crescer como pessoa. E Iracema? Perguntei. Vocês estão juntos? Ele deu um pequeno sorriso, triste e resignado. Estamos tentando. Não é um conto de fadas, longe disso, mas há afeto. E agora, Vitória? É mais do que muitos relacionamentos têm. Naquele momento, senti algo se desprender em meu peito. Um peso que eu carregava há meses sem perceber. Era o peso da vingança, da raiva, do ressentimento. Olhando para aquela pequena vida na incubadora, entendi que minha verdadeira libertação não viria de ver Augusto sofrer, mas de seguir em frente, de construir minha própria felicidade independente dele. Desejo o melhor para vocês três, falei, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade dessas palavras. De verdade, nosso momento foi interrompido pela chegada de Jonas, que havia terminado suas ligações. Deixei que ele tivesse seu momento com a irmãzinha recém-nascida e fui visitar Iracema na recuperação. Ela estava pálida, com olheiras profundas, mas havia uma serenidade em seu rosto que não estava lá antes. Quando me viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Carla, você veio... Claro que vim, respondi, sentando-me na cadeira ao lado de sua cama. Como está se sentindo? Cansada, mas feliz. Você a viu? Vitória? Assenti, sorrindo. Ela é linda, pequena, mas forte. Como a mãe. Iracema sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Nunca pensei que diria isso, mas... Obrigada por tudo. Pelo plano de saúde, pela ajuda financeira, por estar aqui hoje. Não me agradeça, respondi, sentindo o meu próprio nó na garganta. Afinal, de certa forma, eu sou responsável por essa situação. Ela riu fracamente. É verdade. Sem sua intervenção, Vitória não existiria. Havia uma ironia ali que não escapou a nenhuma de nós. Minha vingança, planejada para destruir Augusto, acabou criando uma nova vida, transformando todas as nossas existências de maneiras que eu jamais poderia prever. Ele está diferente, Iracema comentou após um momento de silêncio. Augusto, quero dizer. Desde que foi morar conosco, desde que perdeu tudo, é como se finalmente estivesse aprendendo a ser humano de verdade. Espero que sim, respondi. Por você e por Vitória. Ela apertou minha mão levemente. E você? Está feliz em Campinas? Estou reconstruindo minha vida um dia de cada vez. É libertador, de certa forma. E era verdade. Longe do drama, longe das memórias dolorosas, eu estava lentamente encontrando o meu caminho de volta à felicidade. Não a felicidade que imaginei que teria com Augusto, mas uma nova, toda minha. Saí do hospital naquela noite com uma sensação de encerramento que não esperava encontrar. A vingança que planejei teve consequências muito além do que eu poderia imaginar. Algumas dolorosas, outras surpreendentemente belas. No final, todos nós perdemos algo, mas também ganhamos. Lições, crescimento e, no caso de Iracema e Augusto, uma filha. 3 dias depois, quando Vitória finalmente saiu da UTI e foi para o quarto com a mãe, fiz uma última visita antes de retornar a Campinas. Levei um pequeno presente, um móbile delicado para o berço, com estrelas e luas que brilhavam no escuro, para que ela sempre se lembre que mesmo nas noites mais escuras, há luz. Expliquei enquanto o entregava a Iracema, que segurava a pequena Vitória nos braços. Augusto, que estava presente, me olhou com uma compreensão silenciosa. Ele sabia, assim como eu, que aquele presente simbolizava muito mais do que palavras poderiam expressar. Era um perdão, um desejo de paz, uma bênção para o futuro. Antes de partir, pedi para segurar Vitória uma última vez. Era a primeira vez que a tocava desde que havia nascido. Seu pequeno corpo era tão leve em meus braços, tão frágil e ao mesmo tempo tão cheio de possibilidades. Olá, pequena Vitória, sussurrei, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Você tem uma história e tanto para contar um dia. Hoje, 3 anos depois daquele dia fatídico em que limpei o carro do meu marido e encontrei uma camisinha entre os bancos, olho para trás e vejo como uma única decisão mudou completamente o rumo de várias vidas.
Quando peguei aquela agulha e comecei a furar o preservativo, jamais poderia imaginar todas as consequências que se desenrolariam a partir dali. Minha vingança funcionou, sim, mas não exatamente como eu havia planejado. Augusto perdeu tudo. O emprego de prestígio na construtora, nossa casa no condomínio de luxo, seu status social, até mesmo sua dignidade por um tempo. Ele foi forçado a enfrentar as consequências de suas ações da maneira mais difícil possível, vivendo na casa simples de Iracema na comunidade Vila Esperança, dependendo de bicos para sobreviver, sendo olhado com desconfiança pelo filho dela. Mas a vida tem um jeito irônico de funcionar. O que era para ser apenas um instrumento de vingança, a camisinha furada que resultaria em um escândalo, uma mulher furiosa expondo a traição, acabou criando uma vida. Vitória chegou ao mundo de forma prematura, lutando bravamente desde o primeiro momento, como se seu nome já antecipasse sua natureza guerreira. E nesse processo, todos nós fomos transformados. Eu, que planejei tudo movida pela dor da traição, acabei encontrando uma paz que não esperava. Deixei São Paulo, construí uma nova vida em Campinas, assumi uma posição de gerência no banco e, aos poucos, aprendi a confiar novamente. Primeiro em mim mesma, depois nos outros. Iracema, que inicialmente parecia apenas a outra mulher, a vilã da história, revelou-se uma pessoa de força surpreendente, enfrentando uma gravidez de alto risco aos 45 anos, lidando com o julgamento da sociedade e, ainda assim, mantendo sua dignidade e bondade. Ela perdoou minhas ações, entendendo que o desespero faz pessoas boas tomarem decisões questionáveis. Jonas, jovem e cheio de sonhos, teve que amadurecer à força, interrompendo temporariamente seus estudos para ajudar a sustentar a família aumentada inesperadamente. Sua resistência inicial a Augusto foi dando lugar a uma aceitação relutante, especialmente quando viu o esforço genuíno que o homem fazia para ser um bom pai para Vitória. E Augusto talvez tenha sido quem mais mudou. A queda o obrigou a olhar para si mesmo, a reconhecer seus erros, a crescer como ser humano. O homem arrogante e egoísta que conheci durante 8 anos de casamento foi forçado a aprender sobre humildade, responsabilidade e amor incondicional. Não foi um processo fácil. Houve recaídas, momentos de fraqueza, tentativas de fuga. Mas no final, ele escolheu ficar e enfrentar as consequências. E no centro de tudo isso, Vitória, uma criança inocente que não pediu para nascer em circunstâncias tão complicadas, mas que, com sua simples existência, acabou unindo pessoas que, de outra forma, permaneceriam para sempre, separadas pelo ressentimento e pela mágoa. Visitei São Paulo no 3º aniversário dela, levando um presente especial, uma poupança em seu nome, para que um dia pudesse frequentar a faculdade sem os obstáculos financeiros que Jonas enfrentou. Foi uma tarde estranhamente harmoniosa. Augusto havia finalmente conseguido um emprego estável como gerente de obras em uma construtora menor, não tão prestigiosa quanto a anterior, mas suficiente para proporcionar uma vida confortável para sua nova família. Iracema parecia mais jovem, mais feliz. O cansaço dos primeiros meses de maternidade substituído por uma serenidade contagiante. Jonas estava de volta à faculdade, agora no último ano de engenharia civil. Percebi como ele e Augusto conversavam sobre projetos e construções. Um interesse comum que havia criado uma ponte inesperada entre eles. Não eram pai e filho, nem pretendiam ser, mas havia respeito mútuo onde antes só existia hostilidade. E Vitória, Vitória, uma menina vivaz, de cachos escuros e olhos curiosos, correndo pela casa com energia inesgotável, chamando Augusto de papai, com uma naturalidade que fazia todos esquecerem por um momento as circunstâncias tempestuosas de sua concepção. Observando aquela família improvável, formada por escolhas erradas e consequências inesperadas, percebi que minha vingança acabou resultando em algo que nenhum de nós poderia prever: cura, para todos nós, de maneiras diferentes. Não me arrependo do que fiz? Seria mentira dizer que não. Houve momentos, especialmente durante a gravidez complicada de Iracema, em que o peso da culpa
quase me esmagou, a ideia de que minhas ações poderiam resultar em tragédia me manteve acordada por muitas noites. Mas hoje, vendo Vitória correr e rir, vendo a família que se formou a partir do caos que criei, consigo encontrar uma estranha paz na ideia de que, às vezes, mesmo das piores intenções, podem surgir os melhores resultados. Minha história não é um modelo a ser seguido. Não recomendo a vingança como caminho para ninguém. O que aprendi, da maneira mais difícil, é que quando agimos movidos pela raiva, pela dor, pelo desejo de fazer o outro sofrer, nunca temos controle total sobre as consequências. Como uma pedra jogada em um lago, nossas ações geram ondas que se espalham muito além do ponto inicial, afetando vidas que nem imaginávamos tocar. Se você está passando por uma traição, por uma dor semelhante à que senti naquele domingo fatídico, meu conselho é: respire fundo. Não tome decisões no auge da emoção. A vingança pode parecer doce no momento, mas suas consequências são imprevisíveis e muitas vezes irreversíveis. Pessoal do canal Vingança do Dia, agradeço por terem acompanhado minha história até aqui. Sei que muitos de vocês já passaram por situações semelhantes, sentiram a mesma dor, a mesma raiva, o mesmo desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Espero que meu relato tenha servido não apenas como entretenimento, mas como reflexão. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que deixe um comentário abaixo contando o que achou ou compartilhando sua própria experiência. Seus comentários são extremamente importantes para mim e para este canal. Nos ajudam a saber que não estamos sozinhos em nossas lutas, que nossas histórias ressoam com outras pessoas. Não se esqueça também de se inscrever no canal Vingança do Dia para não perder nenhuma das nossas histórias reais e impactantes. Temos novos relatos todos os dias, cada um com suas próprias reviravoltas surpreendentes, lições e reflexões. Clique no sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Aproveito para pedir que, se puderem, ajudem nosso canal com o Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e a trazer mais histórias como a minha diariamente. Produzir conteúdo de qualidade demanda tempo, dedicação e recursos, e cada contribuição faz uma enorme diferença para mantermos o canal ativo e crescendo. Este vídeo deu muito trabalho para ser produzido, desde a pesquisa até a edição final. Seu apoio, seja através de um simples like, um comentário, uma inscrição ou uma doação, é o que nos motiva a continuar. Então, por favor, mostrem seu apoio de alguma forma. Fico por aqui, agradecendo pela atenção e pelo carinho. Sou Carla Vieira e esta foi minha história no Vingança do Dia. Até o próximo relato e lembrem-se, às vezes a melhor vingança é simplesmente seguir em frente e construir uma vida feliz.